Olá pessoal, aqui é Chico, estamos dando continuidade à nossa série Conversação. E aí, como é que estamos até agora? Já falamos algumas coisas aí, fizemos alguns alertas em relação ao objetivo, ao conteúdo desse trabalho, que traz até vocês aí duas visões, uma do Eduardo Marinho, que já é bem conhecido aqui do nosso canal, e a outra de um autor, escritor, filósofo mexicano, Hernán de Yuval, que também tem pensamentos interessantes, que traz até a gente uma forma muito particular, muito própria de enxergar a vida e de fazer com que a gente reflita. Claro que sempre dentro daquele trabalho que a gente vem colocando para vocês, que é a questão de você desejando, você querendo, e tenho certeza que você fazendo isso dentro do seu tempo, dentro da sua hora, dentro do seu momento, você vai conseguir, através dessa nossa série, quem sabe caminhar um pouco melhor, entender, compreender um pouco melhor a vida, e não necessariamente para mudar, não necessariamente para dizer que está tudo errado, nada disso, é apenas uma outra forma que você tem de encarar a vida, de perceber algumas nuances, quem sabe aí, que você não tem notado até hoje, algumas dúvidas que você vem tendo ao longo da sua vida, alguns questionamentos que talvez nunca tenham sido dado uma atenção da sua parte, por desconhecimento, por tantas coisas que a gente acaba esquecendo de cuidar da gente mesmo, né? Então aí é muito importante a gente refletir sobre isso, pensar que nós temos que estar bem, em primeiro lugar, como pessoas, né, como um membro da sociedade, mas como um ser principalmente livre, independente, que se conheça e que, sobretudo, não seja manipulado. Eu fui criado estudando em boas escolas. Me desenvolvi muito bem, racionalmente. E sempre questionei, à minha volta, a existência da pobreza. No meu meio, eu era um cara um pouco esquisito, porque as pessoas não questionavam. E eu questionando, eu percebia que eu era um chato, as pessoas não queriam falar no assunto. Eu me lembro que já aos 6 anos de idade, minha mãe foi pagar uma promessa numa favela no Rio de Janeiro, distribuindo pão. E eu fui ajudar. E eu fiquei pasmo com a condição de vida de crianças da minha idade, que eu olhava e as crianças eram um outro tipo de gente, não parecia nem ser humano como eu. E eu questionava minha mãe, por que tem gente... Sempre foi assim. As respostas que eu encontrava eram, sempre foi assim, sempre vai ser. Você tem que cuidar de você, não pensa nisso. Você estuda em boas escolas para garantir o seu padrão. Mas aquilo não me dizia muita coisa. No entanto, eu não queria fazer frente à minha família e ia fazendo o que eles queriam. Eu ia estudando, eu ia evoluindo dentro da escola. Eu comecei a perceber a relação entre a minha classe e a classe subalterna. E eu achava injusto. Muitas vezes as pessoas eram ríspidas, exigiam mais. E eu tentava entender o código daqueles serviçais. Eu percebia que eles se relacionavam de uma maneira diferente, que eles tinham um olhar diferente para o mundo. Eu tentava me aproximar, eu tentava emanar a igualdade, mas era muito difícil. De alguma maneira, eles próprios não se sentiam iguais. Eles me tratavam bem, me tratavam com muita consideração, mas entre si eles se tratavam diferente do que me tratavam. Aí eu sentia que não estava havendo igualdade, e eu queria conquistar essa igualdade. No meu meio social havia um medo muito grande de queda de padrão. E eu olhava para essas pessoas e via que eles não tinham nada e viviam tranquilamente. Não tinham medo, eram felizes, davam risada. Enquanto que chegar naquele ponto, para a minha família, para o meu meio, era um terror, era uma angústia. Então eu queria experimentar o que era aquilo, saber como é que é não ter nada. Só que eu não elaborava bem isso na minha cabeça, porque eu sabia que para a minha família isso ia ser uma afronta. Chegou um ponto que eu comecei a achar que eu tinha alguma coisa errada. Eu tenho algum problema, porque eu não me adequo igual a todo mundo à minha volta. Eu não me satisfaço com o que satisfaz todo mundo. E fui me sentindo o errado e tentando me enquadrar.